a conexão caiu e eu tive que entrar de novo. Eu vou ver se o Leandro aí, né, se o meu convidado consegue entrar novamente e se vocês também conseguem acessar de novo para a gente continuar conversando, né, com o Leandro. Ele estava contando um pouco, né, da experiência dele. Ele fez 3 cirurgias por conta de um problema congênito, né, que ele já nasceu. Oi, Leandro. A minha conexão Sabotagem, foi caiu. sabotagem, foi sabotagem. Poxa, isso aconteceu lá na PAI outro dia, na live da professora Patrícia. Bom, ficando salvo os vídeos, depois eu vou editar e juntar tudo, Bom, a tá? primeira parte eu não sei, porque a conexão caiu. Para mim eu consigo É, pegar aqui. aqui para mim Uhum, simplesmente caiu e ficou a tela escura. uhum. Então Mas vamos acho que ficou lá. salvo, sim. Vamos para a nossa segunda parte. Você estava É, falando entre das. aspas, né? É, Entre aspas, ganhamos mais tempo, né? exatamente. Então, você estava falando, né, das cirurgias, que foram É, eu 3. falei, eu falei da fisioterapia, né, que a gente Uhum, faz, mas é difícil, lugar para fazer, a gente acaba abandonando, né, mas acaba que não foi isso que não teve tanto prejuízo, penso eu, com relação a isso não, tá? Eu fiz, uhum, mas não ter feito o máximo não foi o que mais atrapalhou. Eu cheguei a fazer hidroterapia, uhum, porque, né, dependendo do caso, né, da última vez eu fiz a físio, depois foi recomendada a hidro, eu parei porque não tinha como pagar a mensalidade, né? Mas ajudou bastante. Me ajudou no equilíbrio, porque eu ganhei, né? Quando você começa a andar novamente, dependendo da cirurgia, você, né, qualquer coisa você desequilibra e cai. Então me ajudou no equilíbrio, na força física, então foi muito bom o período que eu uhum. fiz de hidroterapia, né, no caso. E Agora aquela questão. você não conseguia hidroterapia pelo Sistema Único de Saúde? Conseguia, mas era distante. Aí quem vai me levar? É ônibus, é carro, entendeu? Não tinha como. Por exemplo, lá onde eu moro aqui em Austin. Minha mãe fez hidroterapia lá no hospital, se não me engano, ela fez no Hospital da Posse, mas ela ficava na casa da minha tia, que é perto do hospital, e não sei como, não lembro como que ela ia para lá. Porque daqui para lá é Uhum, complicado, é contramão, né? A gente fala assim, entendi. gratuito, perto não tem. Então fica difícil, né? Dificulta bastante. Uhum. E aí você chegou a comentar que você chegou na adolescência e, por exemplo, né, você ficava com aquela questão, será que as meninas vão querer me namorar, né? Será que eu vou ser bem aceito no meu grupo, né, dos meus amigos? E como é que foi essa Olha, questão? de grupo, eu não tenho lembrança de ter tido problema com essa relação de amizades, né, de colega e tal. Hum, Era mais nessa questão mesmo de relacionamento. É que batia isso, né? Porque depois de um tempo, você mesmo já cria bloqueio. Você mesmo já se bloqueia e pronto, fica inibido. É, eu era considerado tímido, mas eu acredito que boa parte disso tinha a ver com essa questão. Eu era introvertido, inibido, tímido, tudo por conta disso. Eu lembro de uma época que eu até saía para a noite e tal, mas eu ficava na minha, porque eu pensava, se eu me levantar daqui de onde eu estou para ir ao banheiro, eu vou chamar atenção por conta da minha deficiência. Era uma coisa tão forte que coisa, me né? bloqueava totalmente, me atrapalhou muito. E aí eu comecei naqueles chamados encontros escuras, né? Hoje nós temos internet, rede social, antigamente era telefone. Uhum, Né? Você entrava em salas de bate-papo e você encontrava pessoas dos mais diversos tipos, com os mais diversos problemas de relacionamento. Porque era gordo, porque tinha deficiência, porque simplesmente tinha dificuldade de se socializar. E aí você, né? Você acabou, ou não, alguns estão ali para conversar mesmo, né? Sem nenhuma questão dessas, mas boa parte tinha a ver com isso. Eu conheci.
muitas pessoas assim. E tive relacionamentos, fiz amizades, mas nesse caso, essa ferramenta, essa válvula de escape que eu usei, me serviu para quê? Sofri muito também, porque você tem muita desilusão, né? Porque você está ali, não tem, você está com a voz, né, do outro. Mesmo eu falando como eu era, eu me descrevia, eu tentava me descrever. A pessoa do outro Uhum. lado, geralmente, quando ela não se sumia, né, não saía fora, não se assustava, né, e ficava, ela dizia, não, tudo bem, não tem problema. Mas quando você encontra, a reação às vezes é diferente do que a pessoa diz, né? Então, eu tive várias desilusões por conta disso. Então, depois de um tempo, eu cansei e pensei, não, chega, agora vai ter que ser, né, da forma que tiver que ser. E me ajudou também porque eu encontrei pessoas que me levantaram minha autoestima. Eu cheguei a encontrar pessoas, conhecer, que me fizeram enxergar dessa forma. Poxa, você é uma pessoa, né? Um homem saudável, bonito, não liga para isso e tal. Quem tiver que gostar, vai gostar. Enfim, então eu fui vendo que, na verdade, isso poderia ser uma vantagem. Eu cheguei a pensar dessa forma. Porque quem se aproximasse, se relacionasse realmente comigo, seria porque realmente gosta de mim, tanto que começou me aceitando como eu sou, né, de uma forma que muitos já rejeitam, né? Muitos nem se aproximam. Quantas são as pessoas que nem conhecem, nem, não tem nenhum contato com o outro, porque o outro é estranho, é exótico, né? Enfim. Então eu Aí entra a acabei questão tentando do, trazer de do uma forma. preconceito, né, Leandro? As pessoas já têm um preconceito, Uhum. né? E a questão da Ah, discriminação, né? Da falta de e tem amor, da pessoa, falta de empatia, tudo isso, né? tem pessoas que associam, você tem um problema físico, você anda de muletas e tal, então você tem problema de impotência, por exemplo, infertilidade, seja o que for. As pessoas associam, as pessoas pensam mil coisas. Então você, né, não pode Você fazer não nada, é um raciocina incapaz. direito também, né? Porque É, você tem tem pessoa que deficiência, você é deficiente, você tem não tudo isso, raciocina. da mesma forma como tem o contrário. Tem pessoa que vê a tua dificuldade, mas ela não imagina que das tuas dificuldades de fato. Tem os dois lados. Tem aquela que aumenta, né? Que, Uhum. né, superdimensiona, essa pessoa é totalmente incapaz. E tem aquela que não vê a gravidade, não imagina as dificuldades que você tem no seu dia a dia. No meu caso, vestir uma roupa, colocar uma meia, uma dificuldade. Muitas vezes eu preciso de ajuda, né? Alcançar alguma coisa alta, o que eu não alcanço, eu não vou subir numa cadeira, porque mesmo que eu Sim, suba, os riscos são muito de uma queda grandes, é né, muito de uma grande, queda. Então, eu já sofri quedas, né? E uma coisa que está quando cai no chão, eu fico às vezes aflito, que eu não consigo pegar. Tem coisa que eu pego com o pé, mas dependendo do que Uhum. seja, os dedos não conseguem fazer, né, aquele movimento. E se eu tiver Aquele de meia, movimento de acabou. pensar, né? É, isso. Se eu tô de meia, acabou. Tem coisa que eu pego com as muletas, né? A gente vai usando, né? A gente vai, a criatividade, né? As minhas muletas às vezes servem de palitinho japonês, né? Aquele, eu Pensa, pego é. assim junto e tal, mas tem coisa que não dá. Aí eu tenho que pedir ajuda a alguém, né? Mas uma das maiores dificuldades é transporte, é tanta coisa, Então, né? Tipo, falando a em gente não tem. transporte, É. né, eu ia Uhum, colocar aqui agora, né, na nossa conversa, a questão da acessibilidade em si, que é o tema, né, da nossa live. uhum, Como eu disse no início, a acessibilidade envolve tanta coisa, né, na nossa vida e principalmente no que diz respeito à locomoção, é o teu direito de ir e vir, né? uhum. Então, assim, no dia a dia, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é para você, né? Como é que é difícil? Quando a gente colocou assim no template, né? Você reclama de quê? Né? Concernente à acessibilidade para PCD. Então, assim, eu queria que você colocasse para a gente quais são as maiores reclamações, né? Quais são as maiores dificuldades, o que hoje em dia, digamos assim, é um obstáculo e é muito ruim para a pessoa com deficiência na questão da acessibilidade. Antes de entrar exatamente, talvez, nessa questão, eu consigo usar essa experiência de duas maneiras. Quando eu Hum, vejo alguém
entre aspas, a gente vê, pô, essa pessoa não tem motivos para reclamar da vida. Claro, problemas todo mundo tem. Mas é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física, é independente, autônoma, né? Para trabalhar, para estudar, para tudo. Quando eu vejo alguém nesta condição, com reclamações diversas, eu vejo que as reclamações são pontuais, são coisas que podem ser resolvidas ou que não tem solução, e ela vai ficar reclamando, né? Eu penso, poxa, eu queria só poder andar sem precisar de apoio, correr, já joguei bola. Quando eu lembro do que eu podia fazer, se eu fosse ficar me prendendo no que eu perdi, entre aspas, no que eu deixei de fazer, eu ia viver sofrendo. Poxa, eu jogava bola, eu me abaixava no chão para jogar bola de gude, eu soltava pipa. Hoje, até esse movimento de inclinar o pescoço e olhar, eu não perdi, eu perdi. Porque são anos e anos andando de muletas e a minha postura toda foi comprometida. Minha postura corporal, coluna, tudo, né? Então, assim, eu consigo talvez analisar e conversar com alguém que esteja com diversos problemas e tentar fazer ela ver, ela enxergar que o que ela está passando é algo mínimo. Aí também me comparo com pessoas que têm deficiências diferentes. Sim. Eu imagino, quem não enxerga, não escuta, não fala, sabe? Sempre você vai conseguir se comparar de um lado ou de outro e analisar se realmente o teu problema é tão grande, né? Então, assim, poxa, eu queria ir num show, num determinado lugar, um evento, um lazer, e eu não posso. Porque a maioria, grande parte, né, dos eventos, dos lugares, são praticamente inacessíveis para mim. Ou porque é difícil de chegar, ou porque é um lugar que tem que andar muito, ficar em pé muito tempo. Tem muita Eu não teria escada, prazer de né? eu não teria prazer de admirar um museu, porque eu vou ter que ficar ali em pé horas, né? Não é um lugar apropriado, talvez, para mim. Uma praia eu tenho dificuldade. Eu preciso de duas pessoas para ir comigo, uma de cada lado me segurando para eu poder entrar na água e sair. Porque para mim, se você vai à praia e não entra na água, é algo, né? É como ir na sorveteria e não comprar sorvete. Então, essa dificuldade me fez perder vontade de ir a muitos lugares e deixar de fazer muita coisa, né, Andréia? Mas até que nos últimos tempos, nos últimos anos, compensando as impossibilidades físicas e usando a experiência, os contatos, as amizades, né, pessoas que a gente conhece e tudo mais, eu pude realizar coisas que eu não tinha feito antes, porque eu usei essa coisa de quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos, né? Tipo, é difícil? Mas eu posso. Né? Tenho companhia, tenho um estímulo, eu vou. Eu lembro há pouco tempo, eu fui lá no alto, caminhando uma grande, né? Um lugar bem íngreme, e fiz questão de ir, subir escada, porque eu estava acompanhado, era uma coisa que eu queria fazer, era um lugar que eu queria. Então, aí as dificuldades ficam para trás, né? Aí eu não vou ficar olhando as dificuldades, porque elas existem, né? Então, assim, mas ali do transporte e tudo mais, o que eu mais sinto é algo que é trivial para muitas pessoas não. Isso é tão simples que as pessoas não. Para a maioria, isso talvez não seja um problema. Simplesmente o fato de eu pegar. Um exemplo, eu quero ir à padaria ou algum lugar aqui bem próximo de casa. É um dos momentos que eu mais me incomodo. Por quê? Eu só encontro calçadas ocupadas, mal conservadas, né? Com buraco, com obstrução, com carros, né? Bloqueando totalmente. E aí você tem que se desviar, você tem que andar pela rua, você tem que subir um degrau alto, calçadas inclinadas, que a pessoa coloca aqueles pisos que quando molha fica escorregadio. Eu tenho um trauma disso. Quando eu vejo um lugar que tem um piso daquele jeito, me vem logo à mente os tombos que eu levei de escorregar, né? Porque a ponta da muleta ela é de borracha, mas dependendo da superfície escorrega mesmo. Eu levei alguns tombos assim e vem na minha mente aquele tombo, né? E eu evito de sair assim. Então, ou eu tô em casa, ou eu pego um carro, um Uber e vou para algum lugar. Porque eu ficar transitando, né, caminhando, ir na padaria, no mercado, na farmácia, uma coisa tão simples e comum, eu evito ao máximo, porque é tanta dificuldade, né? Eu tenho que ficar preocupado se eu não vou tropeçar, se eu não vou escorregar, se as pessoas não respeitam, né, o teu espaço, esbarram em você, te derrubam o carro, né? Não deixam, o trânsito não para você passar. Tudo isso na minha cabeça
Hoje eu lido um pouco melhor. Eu evito, mas eu lido mais. Mas teve um período que toda vez que eu ia à rua, para qualquer lugar, e quando eu voltava em casa, minha mãe, que era minha, né? Eu ficava reclamando, só para desabafar, né? Eu falava que dava vontade de arranhar o carro do vizinho, quando eu via, né, a calçada obstruída, dava vontade de arranhar, de quebrar um retrovisor, porque as pessoas não se preocupam, não estão nem aí E pro aí direito do você outro. tem, né, Leandro, um conjunto. Eu estou dando até Uhum, boa noite aqui para minha amiga. Depois, Kelly, se você quiser fazer uma live com o Leandro, tá? Fica à vontade. A Kelly é uma amigona, ela é professora, futura jornalista, ela é lá de tá bom. Maricá. E a Kelly tem um projeto muito legal, que é valorização da vida, é o Providac. Depois, Kelly, se quiser fazer Uhum, contato com o Leandro, obrigada por você ter entrado. Então, eu fico imaginando, Leandro, assim, além de você ter que lidar, né, com as suas dificuldades, como você falou, né, é, se vestir, né, vestir, calçar uma meia, pegar alguma coisa que está no alto, que é mais complicado para você, aí você já deve ficar pensando, caramba, eu vou para a rua e tudo que eu vou ter que enfrentar na uhum, rua. Né? Então, assim, uhum, então, você acaba somatizando, né? Você acaba somando isso aí, isso deve às vezes te deixar até assim, não sei, angustiado, né? Porque se já não uhum, bastassem as dificuldades, né, que você tem no teu dia a dia, mesmo de você, da tua vida, você ainda ter que encarar, né, todos esses obstáculos na rua, né? Então é falta de empatia, é falta de amor ao próximo, né? É falta de política pública também, né? Nós temos aqui, ó, além uhum, da Kelly, o Flavinho, obrigada, Flavinho, por você ter voltado. O Flavinho é PCD, a Pamela, eles são da PAI. uhum, Então, assim, eles vão acompanhar, se depois quiserem fazer pergunta também, vocês podem fazer. Kelly também. Então, assim, imagina o tamanho, né, da tua angústia de ter que lidar com esses obstáculos internos, né, dentro da tua casa, e ainda mais os externos, uhum, né? Porque se você já tem as tuas uhum, dificuldades do teu dia a dia, poxa, era para ser assim, eu vou sair de uhum. casa agora, eu vou me despreocupar, né? Porque eu É, tenho uma rua adaptada, eu tenho uhum, um lugar, né, para eu andar despreocupadamente, e não é isso que uhum, acontece, né? é. Até mesmo pro lazer, né? Às vezes as pessoas vão se divertir, vamos em tal lugar. Aí eu penso, o que eu vou passar para. Eu falei, não vai ser diversão para mim, vai ser sofrimento. Vai ser só Entendeu? problema, né? Por Problema e quê? sofrimento. É, e a maioria dos lugares, assim, né, todo mundo fica em pé, então eu já sofri o suficiente. Tipo, pela estatura eu não vou conseguir alcançar e enxergar certos lugares, né, certos shows. Eu já tentei de tudo Uhum, um pouco, já tentei, mas eu já identifiquei o que que é diversão para mim, o que que é apropriado, o que que não é. O que que é divertido, o que que é sofrimento, o que que vale a pena, né? Então tem coisa que eu abro mão, ó. Pode ir todo mundo, para mim não é diversão nenhuma. Até quando me convidam para determinado lugar, eu pergunto como que é a acessibilidade? Tem escada, as pessoas não, né? A maioria das pessoas, isso não passa pela cabeça, porque ela não enfrenta isso, não tem um parente. Aí eu pergunto e algumas pessoas, eu não sei. Aí, poxa, na dúvida, eu não vou arriscar. Vou uhum. citar um convite, né, para visitar um lugar, uma igreja, o que for, e me divertir. Pô, já fui a lugares que tinha que subir uma escadaria que, meu Deus do céu, eu falei, nunca mais quero voltar aqui. Porque tu depender dos outros, né? Pra te pegar, pra te segurar, pra te pegar. E eu sinto dores, né? Por conta dessa artrite que eu te falei, da artrose e tudo. Se a pessoa Uhum. quiser me ajudar me segurando, não, vai, não dá, porque eu sinto dores. Até pra me ajudar a subir no ônibus, que hoje em dia, André, de um tempo pra cá, 2 anos talvez, eu ando muito mais de Uber do que de transporte coletivo, porque a pouca acessibilidade que existe, para mim, é suficiente. Começa na altura, né, do chão, da calçada, para o primeiro degrau do ônibus. Aí você passa pelo mau treinamento, enfim, mau profissionalismo, né, de alguns motoristas, etc. As pessoas que não respeitam. E os lugares. Aí você vai chegar no lugar. Como que eu vou chegar naquele lugar?
Como que eu vou me locomover ali? Então eu penso em tudo. Tudo já tem que estar aqui. Quando recebo algum convite e eu não respondo prontamente sim, é porque eu estou calculando tudo. Tudo que eu Uhum. vou ter que fazer. Falo, não, deixa eu pensar. Se eu achar que vale a pena, aí eu vou. Senão, eu não dá. Aí não Senão vale a você pena para mim. Porque eu não vou me declina, né? divertir. Não vou me divertir. A pessoa que está comigo, por não saber da minha dificuldade também, fica complicado para a gente ficar pedindo, né? Ó, escuta, me ajuda aqui. É horrível, né? É bom quando você tá com pessoas que já entendem, já percebem a tua dificuldade, se colocam à disposição para ajudar, enquanto outras. E é muito difícil quando alguém também quando você se queixa de alguma dificuldade, a pessoa, isso, sabe, ela desfaz, parece que aquilo não é importante, parece que você está inventando, aumentando, né? Isso é muito ruim também, porque às vezes acontece, né, da pessoa imaginar que aquilo que você está se queixando é algo que você está inventando, pois isso é muito ruim. Se eu peço ajuda, é porque eu preciso, né? Então, assim, Claro. já passei por situações de eu ficar assim, poxa, é muito ruim. Porque sozinho não tenho prazer e vontade, assim, ânimo, motivação para ir para lugar nenhum, assim, né? Seja lazer. Acompanhado, dependendo de quem for, também não. Porque a pessoa não é alguém que eu vou me sentir à vontade para Uhum. pedir esse auxílio, né? Quantas vezes eu sozinho, né, tive que fazer faculdade e foi muito difícil chegar até o fim. Uma pessoa estranha da rua aparecia da calçada para me ajudar ali, porque eu passei por apuros. Já caí da porta do ônibus, Ah, por exemplo. Motorista deu arrancada, eu no corredor só não caí porque, né, os corpos das outras pessoas me amorteceram. E tombos, né, quedas. Pô, muito ruim. Hoje em dia, André, eu desenvolvi uma fobia. Hoje eu tenho fobia de atravessar a passarela. Eu tenho uma grande imagino. dificuldade. Sozinho, praticamente eu não consigo. Se eu souber que eu tenho que ir num Sério. lugar, que nem no hospital que eu sou paciente do INTO, e lá você tem uma passarela, e um tempo atrás você tinha um elevador, que facilitava Uhum. bastante. Mas por conta dessas obras do BRT, eles acabaram com os elevadores dali. E a passarela ficou mais longa, maior ainda. Se eu puder evitar de ir naquele lugar, eu vou. Vou evitar. Se for Agora, sozinho, então, acho que eu não aí vou. você vê, né? Não vou, não consigo. É um paradoxo, né? A pessoa Uhum. que era para ter todas as falas. Eu tô vendo se o Leandro aqui volta. Leandro, você estava congelado, tá? Voltou agora. Pra mim, foi você que congelou pra mim. Olha só, o Leandro, a Kelly, Ah, né, entrou ainda agora e ela está perguntando qual é a tua deficiência. Antes de você falar para ela, o Flavinho, lá da PAI, o Flavinho fez um comentário aqui. Flavinho, se você puder colocar de novo, eu não li o teu comentário todo, mas ele, eu acho que quis dizer que ele também acaba dependendo, né, de outras pessoas para que ele possa hum, ir à instituição, né? E isso não é legal, né? Tem um ditado que diz assim, né? Quanto menos você depende dos outros, mais feliz você é, né? É um ditado é. popular. Então, eu queria que você falasse aí para a Kelly, né? A Kelly que entrou, está perguntando qual é a sua deficiência. Aí explica aí, dá uma resumida para ela, porque ele fez um resumão, Kelly, no início. Resumão, É, fala aí para Kelly, Leandro. eu vou falar, mas eu também escrevi aqui no comentário, eu vou enviar, porque o nome às vezes, né, soa assim, aí Aham, eu escrevi aqui também para facilitar. tá. Então, eu descobri, André, através dessa minha pesquisa, eu fiz tipo um dossiê, né? Eu imprimi páginas, né, com a legislação, fui no site da Associação Brasileira de Osteogênese Imperfecta, pesquisei, vi fotos, eu mesmo diagnostiquei. Tanto que, depois disso, quando eu tive que fazer perícia médica e consultas, os médicos não sabiam exatamente o que era, eles generalizavam, né?
Eles colocavam um código CID, que significa má formação do quadril e tal. É uma coisa genérica. E aí eu mesmo falava, doutor, eu tenho osteogênese imperfecta. Aí eles paravam assim, ou seja, não discordaram, tanto que depois de um tempo eu passei a receber o laudo de osteogênese, porque é uma coisa ainda rara. É uma coisa rara Eu ainda, nunca muita tinha gente não ouvido vê. falar. Kelly, não Uhum. tem nada que pedir desculpa, amor. É porque eu não gravei esse nome, né? Então eu pedi para ele resumir e repetir Não, para desculpa. gente, né? Não, Osteogênese imperfecta. Você tem, assim, dados de estatística? Quantas olha, pessoas? isso, quando eu pesquisei, tem muitos anos, né? Alguns anos que eu pesquisei, eu não lembro, mas se eu é uma coisa tipo muito menos de 1%, e é uma fração, não lembro agora. Eu vou procurar me atualizar. Eu sei que quando eu pesquisei já era uma coisa considerada rara. Eu Uhum. lembro de, ao longo da minha vida, aqui no bairro, até hoje, além da minha mãe e de mim, até hoje, eu tenho 44 anos, eu só vi 2 pessoas com essa deficiência até hoje. É Que é mesmo. as pernas em forma de arco, bem, né, bem, algo bem nítido, bem assim. Só 2 pessoas até hoje que eu vi, aqui no Uhum. bairro. E geral, eu também não vi muitas pessoas em outros lugares, não. Eu acho que só vi essas 2, que eu me lembre, 2 pessoas. Por quê? Vários fatores da gente não ver essas pessoas e muitos de nós somos invisíveis também por conta disso, né? Tem a dificuldade física, né? Uhum. As casas não são adaptadas, etc. Nem toda família é aquela família que apoia, que acolhe, que leva para tratar, né? Que leva no psicólogo, que tenta, né? Levar aquela criança para ter acesso à escola. Ou seja, então tem muitas pessoas que acabam ficando dentro de casa quase que a vida Se toda, isola, né? né? Acaba se Se isolando, isola. né? Porque ela não tem prazer, ela não tem apoio e Uhum. ela vai ser ridicularizada. Ou seja, ela própria se fecha como num caramujo, né? Ele entra naquela casinha ali e não sai nunca mais. Porque toda dificuldade ele encontrou, não teve apoio, e a vida dele vai ser aquela, talvez, para a vida toda. Muito triste isso, viu? Isso é muito triste, porque, na verdade, a família, como é a nossa base, né? É o nosso, digamos assim, é o nosso núcleo, era para o apoio, né? Para toda a questão da É, segurança, de tudo, de acolhimento, né? Era para começar pela nossa família, né? Dentro de casa. O Flavinho, ele mesmo está falando aqui, ó. Eu dependia da pessoa que morava em casa, que tinha um aluno com deficiência intelectual, que estudava também na PAI com ele, e a mãe sempre o levava para hum, casa, entendeu? Então você vê, ele também sempre dependeu, né, de uma pessoa. Então é muito complicado. E hoje eu não sei quantos anos o Flavinho tem, mas provavelmente o período aí que ele dependia dessa pessoa, talvez eu não sei se ele depende até hoje, mas isso deve dar assim, deve fazer com que a pessoa se sinta, digamos assim, poxa, eu sou incapaz, né? Eu não consigo sair da minha casa para ir por conta de todos os obstáculos que eu tenho, né? A minha volta na rua, é muito ruim a gente depender de outra pessoa, né? Então, muitas vezes, a pessoa com a deficiência, ela acaba fazendo isso que você falou, né? Se isola, vive naquele mundo dela e deixa de participar de hum, tantas coisas, deixa de interagir com tantas pessoas, deixa de fazer tanta coisa na sua vida por falta dessa questão, né? Digamos assim, até da acessibilidade. Porque a partir do momento que você está saindo de casa, você precisa ter meios na rua para você se locomover, né? Para você andar, para você. Então, quer dizer, você vê tanta dificuldade, é na calçada, é no ônibus, trem, metrô, nem pensar então, né? Porque é aquele monte de escada, né? Entendeu? Então, eu fico hum, imaginando como é que realmente deve ser complicado. E assim, você, o Leandro, você é um vencedor. Você tem um diferencial, porque com todo esse cenário, você é uma pessoa
que você é professor, você estudou com todas essas dificuldades, com todos esses obstáculos, né? Você, digamos assim, é um pensador, né? Eu queria que você falasse, aí a tua graduação é sociologia, né? A Kelly, eu acho também, que fez sociologia, além de história. Tudo que você estudou, você só estudou, você só conquistou, você só conseguiu pelo teu esforço mesmo. Então, assim, é admirável. Você está servindo de exemplo para muitas pessoas, porque sair de casa com todo esse cenário e conseguir conquistar tudo que você conseguiu, todo o crescimento que você teve como profissional, né, é algo assim que você está de parabéns. Olha, eu agradeço. Eu tento, né, usar isso porque, assim, claro, agora é o momento que eu estou usando também. Não deixa de ser um certo desabafo, que tu passou por várias coisas, né? Superou, mas você é um momento que, de certa forma, alivia, né? Parece que faz um certo bem a gente falar sobre isso de vez em quando. Uhum. Mas eu tento usar isso na questão motivacional mesmo, e realmente, muito disso, né? Porque assim, a gente deveria ter apoio, direitos, etc e tal. Agora, muitas vezes, todas as nossas conquistas vão se basear praticamente que só no nosso próprio esforço próprio e determinação e teimosia, né? Lembro de uma professora da faculdade que ela me chamou de... Ela falou que eu era tinhoso, porque durante um período eu não podia frequentar, que eu estava com esse problema no quadril, e eu fiz atividades à distância, trabalho. E teve um que eu fiz, mas depois quando eu voltei, melhorei, eu fui entregar a ela e ela falou isso pra mim, né? Então, assim, o que que acontece? Algumas das conquistas que eu tive na escola, não precisei de adaptação, de nada assim, né? Eu lembro que durante um tempo, os professores pediam, Leandro, vai na frente. Eu ia na frente da turma, naquela forma, né? Porque eu considerava que eu demoraria para andar, então é um pouquinho de discriminação, né? Naquela idade eu não tinha nenhum problema de acompanhar o grupo, então pediam para eu ir na frente do Uhum. pessoal. Tinha que subir escada durante um certo tempo, mas não me atrapalhava naquela idade ainda. Aí depois, ensino médio, tive muitas barreiras de dificuldade, porque a escola era distante, ônibus, transporte. Me sentia também um pouco, né, discriminado, então ficava muito na minha, dentro da sala, não interagia tanto, né, com o pessoal no pátio, então ficava muito na minha, né. Uhum. Aí depois eu tive um trabalho, né, meu único trabalho com carteira assinada, como empregado mesmo, uma coisa oficial, foi por conta da deficiência, porque uma pessoa amiga me indicou uma associação lá em Niterói, Andef, que obviamente você deve conhecer, né? Sim, a E Kelly aí, também conhece. poxa, para muitos, caramba, lá em Niterói, não, deixa para lá, né? Mas eu peguei, eu fui, eu me Uhum. inscrevi, me cadastrei, me tornei associado, né, que chamava. Meses depois, aí eu fiz um curso de informática lá em Niterói. Aí meses depois eu recebi um comunicado, ó, né, oportunidade de trabalho. A única que eu tive oficial até hoje foi por conta disso, né? O Bob's em parceria com a DEF, contratava a pessoa com deficiência, né? Porque tem aquele percentual, né, que as empresas têm que cumprir, nem todas cumprem. Às vezes nem Uhum. consegue, né? O percentual de pessoas ali capacitadas, né? Tão difícil que é, né? A acessibilidade geral. E eu consegui, foi muito difícil, mas isso, como eu tinha esse problema de saúde já, que vem agravando, depois de mais de um ano de trabalho, eu saí de lá e, através disso, eu consegui um médico que me orientou, fez um laudo, e dali eu dei entrada no INSS e comecei com auxílio-doença. Só que eu não me tratava. Eu tinha abandonado essa coisa de hospital há muitos anos. Fiquei durante muito tempo nesse auxílio-doença aí, fazendo perícia, voltando, fazendo perícia, voltando. E só alguns anos atrás foi que, devido ao agravamento, né, os meus laudos, eles falam bem detalhadamente, eu fui aposentado. Nunca quis me aposentar por invalidez ou ficar um benefício, né? Tanto que eu comecei a Uhum. faculdade pensando nisso, né? Em alguma coisa para o futuro. E eu Sim. sou aposentado hoje por invalidez,
mas mesmo assim, fiz concurso público na intenção, né, de trabalhar na área e vou continuar tentando, aguardando oportunidades, e quando aparecer, pode ser que eu não consiga durante muito tempo, né, por conta das dores que eu sinto, dificuldades e tal, mas assim, eu vou querer tentar pelo menos, né, trabalhar na área e desempenhar essa profissão. E se eu não conseguir, por alguma razão, eu tiver meu direito, né, o meu benefício, minha aposentadoria por invalidez, que é justa, porque realmente, durante muito tempo eu tentei, né, fiz de tudo um pouco, né, de trabalhos, de cursos, e hoje me encontro na situação, mas não fiquei assim acomodado, né, parado, Ah, né, você é muito tem as palestras, ativo. Virou aí o mestre é, das lives. no mesmo ano que eu comecei a faculdade. Ah, Isso assim, eu acho assim, quando você tem muitas dificuldades e você tem uma oportunidade, você tem que agarrar mais ainda. Então, quando eu vi oportunidade de escola foi difícil conseguir, ensino médio, vaga, fui atrás. Curso uhum. é difícil, você vai atrás. Quando eu tive oportunidade de fazer pré-vestibular, eu fui fazer. Aí quando eu vi a possibilidade de fazer uma prova do Enem, tentar faculdade, né, eu nem sabia nem o que eu ia fazer ainda, né? Não estava nem claro na minha mente se eu ia fazer faculdade um dia. Então é assim, é difícil para você a vida. Surgiu uma oportunidade, você tem que agarrar mais ainda, porque elas não são muitas, né? Então, fiz a graduação, vi a questão das palestras através de amigos me indicando, porque não foi uma coisa que eu sonhei para mim também, não foi uma coisa que eu desejava. Surgiu desta forma, né? Através de inspiração de outras pessoas também, né? Uma inspiração foi o Nick, aquele australiano que você deve conhecer, que nasceu sem pernas, sem braços, Uhum. e hoje ele viaja pelo mundo aí, né? Palestrando. E foi uma inspiração que eu assisti uma palestra dele ao vivo, né? Isso me ajudou bastante também. Parece que já foi ali uma certa orientação que eu pensei, poxa, se a gente pode usar o que a gente viveu de experiência para motivar pessoas em todas as áreas, né, da vida, assim, por que não fazer isso? E tudo que aparece para mim, eu sei, eu gosto de português, gosto de escrever corretamente, eu gosto disso, faço a revisão de texto, né, ajudo pessoas a finalizar o seu trabalho acadêmico, fiz curso de montagem e manutenção de computadores, porque eu gosto disso também. Então, assim, eu estou sempre buscando alguma coisa que eu possa fazer, que eu sei fazer, que eu gosto para ter uma renda extra, né? E Uhum. pensando no futuro, porque o futuro é incerto. Amanhã ou depois, você não sabe na sua área se você não encontrar mais, né, um mercado de trabalho. É Então você tem que estar verdade. sempre aberto às possibilidades, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você mora, existem muitas pessoas PCDs aí na Baixada? Ah, tá. Então, eu queria falar, é tanta coisa, André, que é assim, é um assunto que assim, vou chegar nesse ponto. Nós Rapidamente eu temos tentar assim 20 falar de, minutinhos, tá? Nós vamos temos 20 tentar fazer o minutos. seguinte, assim, como eu estava te falando, eu busquei informações, busquei sobre direitos, né? Busquei sobre legislação. Tudo isso a gente tem que pesquisar, né? A gente tem que correr Uhum. atrás para a gente saber o que que a gente pode, né? Então aprendi sobre a minha doença. Isso de certa forma orientou os médicos, né? E tal. E já na faculdade, quando eu tive que deixar de frequentar por conta da cirurgia, alguns professores não queriam, diziam que eu não tinha o direito de fazer, de continuar o curso à distância. E quase fui impedido, e eu ia ter que trancar minha matrícula, sabe lá por quanto tempo, né? Então, teve uma pessoa de lá da própria universidade que me deu uma dica, eu pesquisei, aí eu pesquisei, encontrei leis, decretos, entre outros artigos, onde respaldava a pessoa com deficiência para que ela não seja impedida nem dificultada o acesso, né, à educação. Então, usei tudo isso, usei meu argumento também, que eu fiz um dossiê, eu fiz um texto, né, justificando tudo. Depois que eu botei essa legislação, André, ninguém teve coragem de falar que eu não poderia continuar. Então, fiquei durante alguns meses, né, alguns períodos, eu fiquei em casa fazendo trabalhos, enviando até eu poder voltar, né? Então tem a ver com isso. Existe uma legislação, né, no Brasil, não é suficiente, não é ainda ideal,
muita gente não sabe, não conhece, não respeita, Ela mas existe. completou, Então, a LBI completou uhum. 5 anos, né? Em julho, né, desse ano. Então, isso que eu passei foi antes dessa lei. Tudo isso era da questão da faculdade, não tinha ainda essa legislação. Tinha coisas anteriores, né? Então, assim, hoje tem um percentual de concurso nas empresas que tem que cumprir, e aí você tem que se informar, você tem que, né, se inteirar, seja um concurso público ou uma empresa privada, você tem que, tipo assim, você tem que compensar essa dificuldade, fazendo um curso, se habilitando, falando inglês, aprendendo alguma coisa, para tentar compensar, porque as barreiras vão ser muitas, né? A concorrência é grande, as barreiras vão ser muitas, e muitos vão achar que você é incapaz mesmo, e você tem que provar, né? Provar que você pode, E né? você E ir prova atrás. através da tua competência mesmo, né? Do teu conhecimento, de tudo que você, ao longo da vida, né, conquistou. E você mostra isso no teu dia a dia, né? Trabalhando e provando. Não, olha, eu sou capaz, né? Eu estou dando um oi aí, um beijo para a Cláudia. A Claudinha é jornalista, nós trabalhamos juntas lá na Block. Obrigada, viu, Claudinha, por ter Hum, entrado. Então, muito você está bom, mais do é. que certo, sabe, Leandro? Porque quando, eu costumo sempre falar, e a gente sabe, né? Conhecimento significa poder, né? Então, se a gente tem conhecimento, e no seu caso, né, você reuniu ali, você fez uma pesquisa, você entendeu a tua doença, você procurou decreto, você procurou legislação, mesmo num período em que não existia a LBI, e você pôde fazer, digamos assim, essa defesa, né? Uhum, Você foi seu autodefensor, uhum, né? Você mesmo aham, produziu ali, entregou e você uhum. conquistou o direito de Eu continuar estudando. já consegui usar leis e argumentos, né, para conseguir o quê? Um documento que eu teria que ir até a Ilha do Fundão, lá na universidade, uma assinatura, né, uma coisa burocrática. Eu pensei, poxa, eu vou ter que usar o que eu posso, né? Se eu puder não ir lá, é melhor. Então, usei argumento, usei tudo. Uma coisa simples. Me enviaram o documento por e-mail, imprimi, assinei, digitalizei e enviei de volta. Ou seja, tem tanta coisa que pode ser simplificada na vida do cidadão em geral, né? E é Uhum. dificultoso, a burocracia e tudo mais. Então, assim, às vezes a gratuidade de um evento que a pessoa não sabe que ela tem direito, uma vaga especial, né? Uma prioridade aqui. Tem muita gente que pensa que isso são benefícios ou regalias ou luxo. Não, são direitos. Isso é uma tentativa de compensar toda a dificuldade que aquela pessoa já tem de acesso a outras coisas. Então, assim, direito à gratuidade em um transporte ou qualquer coisa do tipo para idoso, para pessoa com deficiência, etc., não são benefícios, não são prêmios, não são regalias, não é nada disso, nem vantagens. São direitos adquiridos e Sim. isso não compensa minimamente tudo que a gente não consegue realizar, não consegue acessar, não consegue usufruir de bem público, seja coisa privada, seja o lazer, você não consegue desfrutar totalmente, igual uma pessoa saudável, que não tem essas limitações. Então isso aí veio só para tentar amenizar um pouquinho, mas não Amenizar, consegue. né? É, Me é diz. muita coisa. E aqui, rapidinho, quando você perguntou, eu não vejo muitas pessoas, porque tem isso mesmo que eu te falei, né? Muitas pessoas, como durante um bom tempo da minha vida eu fiquei dentro de casa, com computador, distraído com a internet, eu fiquei muito tempo quase sem ter uma vida social, porque você acaba sendo confortável para você, né? Porque você passar por tudo isso, né, é muito difícil, né? E nem todo mundo tem, né, esse privilégio, vamos colocar assim. Então eu vejo poucas pessoas aqui no bairro, conheço poucas pessoas mesmo. Eu lembro da época que eu frequentei baile funk, eu frequentei baile, André. Aí, inclusive, o meu último baile foi porque eu tive a minha segunda cirurgia, eu fiz três, né? Eu contei da primeira, a segunda, aquela que eu fiquei adiando, eu tive que fazer, emergência, porque no baile eu tive uma queda, né? Uma briga que não me envolveu, mas me derrubaram, e pronto, eu tive a segunda fratura e fiz a segunda cirurgia, né?
e a terceira já foi programada. A terceira foi indicada, e eu pensei, eu fugi disso por tanto tempo, já que eu tenho que fazer, aí foi o contrário. Aí eu tive que lutar por anos e anos até conseguir fazer cirurgia, que não teve um grande efeito, sim, mas eu estava decidido a fazer. Mas também hoje em dia, se não for para melhorar minha condição, eu não faço só por estética, porque às vezes não compensa fazer, né? Então, assim, Uhum. passei por essas 3 cirurgias e não vejo, Andréa, muitas pessoas. Eu vejo, eu conheço uma pessoa do bairro que usa muletas também, que ele é amputado de uma perna. Eu lembro da época do baile, tinha uma jovem, uma menina, que ela usava muletas e ela tinha uma perna, assim, acho que atrofiada. Eu vejo poucos cadeirantes, né? Porque geralmente ele precisa de ajuda, né? De alguém, porque ele não consegue sozinho subir calçada e ser autônomo, independente. Então é muito difícil ter pessoas disponíveis, né? Para ser um acompanhante, né? Como no caso, quando a gente tem direito à gratuidade, tem pessoas que conseguem direito a acompanhante, outras não. Hoje em dia eu já precisaria. Na época que eu peguei meu passaporte livre, eu não tinha essa grande necessidade. Então eu vejo poucas pessoas, você vê poucas pessoas, porque as calçadas não têm espaço, os lugares são inacessíveis, as travessias, é tudo muito difícil. As entradas de algumas lojas são dificultadas também às vezes, né? Eles colocam algo que só passa uma pessoa por vez e uma cadeira de rodas às vezes não passa. Então, assim, é muito difícil, a gente vê poucas pessoas. Só mesmo quando eu estava na Andef, ali você encontra gente de todo lugar, porque todas se reúnem ali, porque são poucos lugares, né, que existem, né, para acolher, para tratar, uma fisioterapia, é um curso, né, é um encaminhamento para um emprego. Então, realmente, você vê pouca gente nos lugares de lazer, em piscinas, em clubes, em cinemas, em shoppings, porque toda essa dificuldade de deslocamento, isso faz com que muitas pessoas fiquem praticamente dentro de casa, né? Eu conheço pessoa que não sai de casa. Eu conheço gente que não sai nem de casa, Não porque sabe. para depender de alguém para empurrar uma cadeira de roda, a vergonha, tudo isso é muito humilhante até, né? É uma Eu situação concordo humilhante para com muitas você, pessoas. porque a gente tem uma lei, né, mais uma vez falando da LBI, que você Uhum, tem ali, né, a pessoa com deficiência, ela tem direito a tudo. Ela é uma pessoa, é um ser humano, né? Direito a trabalho, uhum, direito à acessibilidade, direito à vida, à educação, à cultura, a tudo. E, na verdade, o que a gente vê na prática, né, é o total desrespeito a todos esses direitos que uhum, uma pessoa com deficiência é igual a uma pessoa que não tem uhum, deficiência, né? Porque tem as mesmas necessidades, até mais, né? Outras uhum. necessidades, tem sonhos, tem vontade de se divertir, tem vontade de trabalhar, tem vontade de Tem curtir a vida, potencial, né? tem potencial, né? Tem capacidade para trabalhar e, é o que você falou, acaba se enclausurando porque, infelizmente, essa legislação ela não funciona da maneira que deveria funcionar, né? Por falta de vontade mesmo, por falta de políticas públicas, né? Eu acho que é por aí, né? Uhum. Exatamente isso que acontece, né? Então, a gente tem muito que avançar ainda, né? Na questão da acessibilidade, concorda, né? Muito, muito mesmo. Porque, por exemplo, não adianta eu ter direito à educação, a uma vaga no emprego, se eu não consigo, às vezes, nem chegar até o transporte, que dependendo de onde a pessoa mora, né? Lugares de risco, né? Lugares, né, íngremes e tal. As moradias, a gente sabe que um déficit no Brasil muito grande, condições precárias, e aí quando ela consegue chegar, tem a questão do tempo, a pessoa tem que ficar ao sol e à chuva, né? Porque os lugares, nem isso a pessoa tem direito, né? A ficar esperando o seu transporte numa cobertura sentado. É o mínimo que deveria existir em todo lugar. Mas O você tem que ficar em mínimo. pé. Quanto eu sofri, ó, isso me deixava, sabe, André, vontade de sumir. Quando eu tinha que ficar minutos, quem sabe 1 hora, em pé, esperando um ônibus que serve para você, e muitas das vezes esse motorista não parava no ponto. Porque muitos fazem isso. Se é um idoso,
uma pessoa com deficiência, de estudantes que tem gratuidade, infelizmente, é um comportamento de muitos, não param no ponto e você fica ali, à mercê da sorte. Você está falando isso, a gente vê. Eu mesma já passei por isso. Eu lembro que na época da faculdade, poxa, eu dependia de um ônibus. Que quantas e quantas vezes eu estava no ponto e eu, né, digamos assim, aparentemente, poxa, não Uhum, estava sendo cadeirante, né? Não estava uhum, com nenhuma deficiência ali uhum. Sim, sim, que sim. limitasse a minha Uhum, locomoção, o meu subir, descer, entrar, sair do ônibus. uhum, E quantas vezes o motorista não parava? Aí imagina assim, né, para a pessoa com deficiência, né? O descaso, né? Assim, de uhum. forma, na tua visão, né, como pensador, como professor de sociologia, como é que você vê essa questão? Por que será que isso acontece numa sociedade composta por seres humanos, né? Seres humanos que têm limitações, todo mundo tem limitação, uma é limitação física, outra é limitação emocional, outra. A Claudinha está falando aqui, né? Infelizmente, há muito desrespeito com deficientes e idosos. As empresas de Uhum, ônibus abusam mesmo, é verdade, Cláudia. A gente sabe disso, sim. né? É uma realidade muito triste. Uhum, Mas aí eu estou perguntando para o Leandro, né, visto que ele é uhum. graduado em sociologia, né, por que será? Boa noite, Siminelli, meu amigo, tudo bom? Por que será, ô Leandro, que assim, sociologicamente, por que será que isso acontece? Você já parou Eu acho que, para em pensar geral, nisso? eu acho que cada dia isso é mais visível, um individualismo, né? E um egoísmo. Pode estar praticamente isso, porque a pessoa até percebe a outra a dificuldade, mas ela pensa, não, eu não posso me atrasar, eu tenho minha vida, ou eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso é problema do governo, é problema isso, né? Porque não é possível que grande maioria das pessoas sejam insensíveis, né, dessa forma. Acho que vem muito isso, mas você encontra, com raras exceções, você encontra uma outra pessoa, isso eu acabo valorizando isso muito, né? E naquele momento que você está desesperado e, meu Deus do céu, dá vontade de desistir, aí vem alguém que você nem vê de onde surgiu, que é uma ajuda, e isso que deixa acreditar que ainda vale a pena, porque ainda existe esses exemplos, né? Mas eu acho que boa parte, não vou dizer que seja maldade da pessoa, crueldade, mas é mais a pessoa é uma pessoa que não tem ação, uma pessoa assim que não tem atitude. Ela até É, pensa, mas ela não tem uma ação, a ela não tem Cláudia, uma né? iniciativa. A Uhum. Cláudia está falando, gostei do comentário dela, né? Falta de empatia. E é mesmo, né? Porque se você Muito. usar de empatia, você vai pensar assim: caramba, se fosse eu, né, que tivesse ali, eu vou ajudar, vou estender a mão, né, para essa pessoa, porque poderia ser eu, poderia ser alguém da minha Uhum. família. Eu também acho que é por aí, Cláudia, sabe? É falta disso mesmo, de empatia. Infelizmente, Mas é olha, isso, André. Eu procuro eu vou. valorizar os bons exemplos, né, para poder, senão a gente vai perder a fé numa sociedade, porque parece que não tem mais jeito. Mas vale a pena, é que acho que ainda mais nesses tempos modernos, acho que as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmo, a chamada correria, não tenho tempo para nada, né? Cada vez surge alguma coisa para fazer, mas eu acho que esse período de pandemia, penso eu, que para algumas pessoas vai ter servido para refletir e para pensar que a gente não é nada, né? A Não, gente, com tudo que a gente tem, uma pessoa rica ou não, um vírus muda todo o panorama mundial de negócio, de comércio, de lazer, e aí você vê que você está, de certa forma, claro, né, em pé de igualdade com tantas pessoas que são afetadas da mesma forma, um pouco mais, né, umas um pouco mais do que as outras, mas para algumas pessoas isso vai servir. Para muitas isso vai ser apenas um período de tédio e depois elas vão tentar voltar à vida normal, não vão mudar nada interiormente. lamentavelmente, né? O Uhum. Leandro, nós temos 7 minutos
E assim, eu quero muito, a gente vai depois marcar, né, uma outra live, até para a gente continuar conversando sobre essa questão da acessibilidade, porque eu acho que isso tem que ser muito falado, sabe? Até vou aqui falar para o Siminelli está numa campanha aí, ele já foi vereador, já atuou fora do Rio e agora ele tem vislumbra aí, Siminelli abraçar essa causa aí, porque a gente vê um abismo, né? Um abismo nessa questão da pessoa com deficiência, né? A gente vê a lei de um lado, o abismo do outro, né? E o tempo passa, as dificuldades elas vão aumentando e você conseguiu superar, entre aspas, né? Algumas delas você conseguiu com muito esforço, com muita luta, batalhando, né? Chorando, ficando feliz, lá no ponto de ônibus, pedindo ajuda, passando pelos sufocos, mas nem todo mundo tem essa força, né? Essa garra, essa coragem, entendeu? Que você teve. Então, assim, eu quero agradecer muito, né? Você ter aceito o convite, agradecer a todo mundo que prestigiou. E se a gente puder depois agendar uma outra, para a gente fazer, de repente, uma ponte, uma relação entre a acessibilidade e a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão. De repente, você pode pegar aí alguns destaques, né? Alguns artigos, dentro da seção lá de acessibilidade, e a gente dissecar, entendeu? Essa questão, porque eu acho que tem que ser muito falada, sabe? Para que, assim, outras pessoas também, que passam por essa mesma dificuldade sua, elas possam começar a pleitear os seus direitos, entendeu? Porque é aquele ditado, né? O bebê que chora primeiro, a mãe dá logo a mamadeira, né? Ou o peito. Então, quer dizer, tem que reclamar, tem que cobrar, tem que pedir, tem que falar o tempo todo, sabe? Para ser lembrado, estou aqui. Às vezes, um bom argumento às vezes faz diferença, né? Porque assim, a indignação é muito grande, né? Se você for usar o emocional na hora da raiva ali, você perde sua razão. Então tem que pensar muito. Mas enquanto a questão da legislação, tudo isso não muda, que isso pode levar muito tempo, se mais pessoas tivessem um pouquinho de bom senso, Andréia, tudo seria compensado, né? De olhar para o outro e ver, olha, ele precisa, ela está precisando de uma ajuda, dar a vez ao outro, dar a preferência, abrir a porta, coisas simples, e você não vê, né? Isso já faria muita diferença, entendeu? Eu também acho. Essa inclusão pode ser muito mais ser feita social, porque antes que venha, né, a política pública, mas o social, né, a pessoa ter essa visão. Mas eu acho que tudo pode ser mudado, né? Tudo pode ser mudado. O Robson está te dando os parabéns aqui, falando que você é um excelente exemplo, viu, de superação e persistência. É mesmo, olha. Agradeço. Leandro, faltam 25 segundos. Agradeço pelo convite, a audiência de todos, tá? E se puder, visita meu canal no YouTube, Palestrante Leandro Maia. Até a próxima live. Gente, muito obrigada. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até Eu vou salvar o vídeo.